A gente atualiza agora a guerra na Ucrânia. Imagens mostram destroços de um míssil caindo na frente de um carro em Kiev. Nosso correspondente na Europa, Luca Bassani, traz os detalhes. A guerra na Ucrânia, que ocorre há mais de 15 meses, nos tem promovido uma série de imagens devastadoras e muitas delas chocantes. Hoje, mais uma dessas imagens acabou chegando para todo o mundo, na qual um dos destroços de mísseis que estavam para cair na cidade de Kiev e foram abatidos pelo sistema de defesa antiaérea acabaram caindo em uma principal avenida, atingindo um carro e também os semáforos daquela localidade. Nós vemos que durante as últimas horas, grande parte da capital e os seus subúrbios têm sofrido esses ataques repentinos, o que obriga a população a buscar abrigo tanto nas profundas estações de metrô, como também nos diversos outros abrigos militares que a Ucrânia historicamente já tem em seu território por conta de diversos ataques. Nós vemos que, por sua vez, os russos, que controlam grande parte da região de Lugansk, acusam diretamente a Ucrânia por um ataque que vitimou 5 pessoas e deixou outras 19 feridas na cidade de Lugansk. Lembrando que Lugansk é uma das 2 províncias que compõem a região do Donbass, conjuntamente com Donetsk, e essas 2 estão em grande parte sob o controle da Rússia e também estão na mira do presidente Zelensky para serem recuperadas durante os próximos meses nessa famosa contraofensiva. Também relacionado ao ataque que aconteceu com drones em Moscou, os ucranianos não esconderam a sua satisfação pelo que aconteceu, mas negaram qualquer participação direta neste bombardeio em série com 8 drones que também, segundo as autoridades russas, foram abatidos. Nós vemos que o presidente Putin continua falando de forma veemente que vai responder à altura, e também os Estados Unidos se mostraram insatisfeitos com a remota possibilidade dos ucranianos terem sido os responsáveis de utilizar os armamentos doados pelo Ocidente, principalmente os armamentos doados pela OTAN nos últimos meses, para atacar os russos em seu território, algo que poderia promover uma escalada desnecessária da guerra, segundo a Casa Branca. Nós continuaremos observando e atualizando a nossa audiência. De Moscou, na Rússia, Luca Bassani. E essa semana, a capital da Rússia, Moscou, sofreu um raro ataque de drones. Na Ucrânia, como nós vimos, a capital Kiev também foi bombardeada. É hora do nosso bate-papo com o jornalista Luiz Kawaguchi, da Gazeta do Povo. Ele que acompanha de perto tudo que envolve a guerra da Ucrânia, traz sempre para a gente as atualizações. Será que isso representa uma nova etapa desse conflito, Kawaguchi? Boa noite. Boa noite, Bruno. Boa noite, telespectadores. Parece que sim. A gente vê uma nova fase, principalmente com o fim daquela campanha que estava muito intensa na cidade de Bakhmut, que a cidade fica ali na região do leste da Ucrânia. Agora, inclusive, não se pode mais chamá-la de Bakhmut, se chama Artemovsk. E não é mais uma cidade, é uma pilha de escombros que agora está na mão dos russos. Então, havia um combate terrestre muito intenso ali naquela região. Desde que os russos conseguiram tomar e os ucranianos retraíram para posições mais fortificadas ali na região dessa cidade, a gente viu que o que se intensificou foi a batalha aérea nos céus da Ucrânia. A gente tem drones e mísseis voando praticamente aí dos 2 lados. Os russos, é o que a gente já tinha visto, aí eles estão incessantemente atacando as cidades ucranianas. Mas a novidade, a gente como vê aí nessas imagens, é um conjunto residencial russo que foi atacado por drones, que esse ataque teria sido atribuído à Ucrânia. Então a gente vê de um lado os russos tentando lidar com uma coisa que está sendo completamente nova, que são ataques dentro do seu território. Não dá para dizer com certeza absoluta ainda se é o governo ucraniano como Estado que está resolvendo, que está fazendo esses ataques, ou se são grupos ou ligados à Ucrânia, ou mesmo grupos paramilitares russos, que são russos que moram na Rússia, mas são contrários ao governo do presidente Putin. A gente não sabe exatamente. Esse tipo de tecnologia, a gente não sabe quais são os drones que foram usados na Rússia, mas a gente não tem drones desde os mais simples, desses que você compra na prateleira das lojas, até
os drones do tamanho de um avião de caça. Então, enquanto isso não ficar claro, não dá para a gente saber exatamente quem que está atacando. Por outro lado, a gente vê a Ucrânia recebendo mísseis do tipo Storm Shadow, que são mísseis que conseguem atingir alvos a mais de 250 quilômetros de distância. Por exemplo, nosso correspondente, o Luca Bassani, disse agora que foram atingidos alvos na região de Luhansk. Luhansk é uma região ucraniana que foi dominada pela Rússia, mas fica muito longe da zona zero, que é onde os dois exércitos se encontram. Então, provavelmente, só com esses novos mísseis de mais tecnologia, esses locais estão sendo atingidos. A gente vê também as chamadas bombas planadoras que os russos estão usando. São bombas lá da era soviética que recebem um novo kit aí de asas e de GPS, que acabam atingindo a Ucrânia de longa distância, e são bombas que são difíceis de detectar. Então está tendo uma guerra de tecnologia, drones de um lado, bombas planadoras de outro, e defesas antiaéreas tentando abater todos esses ataques. O que a gente vê é um momento diferente da guerra, possivelmente uma preparação, um momento de a guerra está um pouco menos intensa, até a gente ter uma nova grande contraofensiva. Até condenaram esse ataque em Moscou, né, Kawaguchi? Como é que isso pode afetar o apoio enviado a Kiev? Isso é bem complicado, viu, Brown? Pelo seguinte, qual que é o ponto de equilíbrio? O que mantém a Ucrânia lutando nesse momento? É o apoio dos Estados Unidos e dos países da OTAN, a Aliança Militar Ocidental. Você tem um maior apoio, inegavelmente, ele vem lá de Washington. Claro que a gente tem diversos outros países ajudando, como a Grã-Bretanha, a Alemanha e muito, por exemplo, os países bálticos, a Polônia. Eles estão dando uma grande ajuda, não só por meio de armamentos, mas recebendo refugiados. E se a Ucrânia deixar de receber esse tipo de apoio, com certeza essa guerra muda de figura. Hoje você tem dois exércitos de estados que estão guerreando, é o que a gente chama de guerra regular. Inclusive uma guerra de grandes proporções, uma guerra com dezenas de milhares de combatentes lutando aí ao mesmo tempo. É uma guerra de larga escala. Se os Estados Unidos pararem de apoiar a Ucrânia, provavelmente a Ucrânia vai ter que partir para uma guerra de guerrilha se ela quiser continuar combatendo a Rússia. Ela não vai ter esses recursos, esses mísseis, provavelmente os aviões que vão chegar agora. Então ela teria que mudar para uma guerra de guerrilha. Então é muito, mas muito delicado para a Ucrânia perder esse apoio. Eu duvido que a Ucrânia atacaria, por exemplo, deliberadamente Kiev, correndo o risco de perder esse apoio. Não descarto, não digo que não pode ter acontecido, mas seria uma estratégia meio burra da Ucrânia perder o que está fazendo ela vencer a guerra até agora, ou pelo menos impedir que aconteça essa invasão como a Rússia queria, frustrando os planos do presidente Vladimir Putin. Então ela não colocaria o seu principal trunfo em jogo só por uma questão de vingança. E eu repito aqui, a gente viu imagens agora há pouco de prédios residenciais que foram atingidos lá na Rússia. Isso é moralmente indefensável. Você não pode falar que a Ucrânia está certa, eles erraram, atacaram alvos civis. Não se pode atacar alvos civis. Se isso for provado que foi a Ucrânia que atacou mesmo, que foi, por exemplo, que o presidente Volodymyr Zelensky soubesse desses ataques, ele vai receber, sim, uma cobrança muito pesada internacional e, sim, o apoio à guerra ucraniana fica em jogo, o que seria muito complicado para a Ucrânia. Resumindo, eles acabariam se transformando naquilo que eles estão combatendo, essa ditadura russa que não faz diferença entre alvos civis e militares. Eles não devem se transformar no monstro que eles estão combatendo. E uma outra notícia sobre a qual queria te ouvir, Kawaguchi. A Rússia começou hoje a retirada de centenas de crianças de regiões na fronteira com a Ucrânia que foram alvos de bombardeios nos últimos dias. Dá para dizer que a Rússia sentiu o perigo? Isso é bem complicado, viu, Brown? Porque todas as vezes que a gente viu nessa guerra retirada massiva de civis, ou teve uma ofensiva grande, ou foi prestes a acontecer uma grande batalha. A gente espera
que não seja uma batalha dentro do território russo, porque se isso acontecer, a gente tem problemas como esse que eu acabei de citar, dos Estados Unidos pararem de apoiar a Ucrânia, ou mesmo da Rússia querer escalar essa guerra e envolver outros países, o que seria catastrófico, não só para a Europa, mas para o mundo. Mas isso também pode ser uma guerra de informação. A Rússia pode estar falando isso exatamente para pressionar os países ocidentais a reavaliarem o apoio que eles estão dando à Ucrânia. Falar, olha, a Ucrânia vai atacar o território russo, essa guerra vai sair de controle. Então, melhor vocês não mandarem os aviões de caça que vocês estão querendo mandar. Pode ser isso, essa pode ser uma leitura. A gente sabe, inclusive, que o Kremlin está começando uma nova campanha de informação que está dizendo o seguinte, olha, nós queremos negociar, queremos a paz. Isso é mentira, eles estão se preparando para mais ofensivas, eles estão se preparando, eles estão recrutando novos combatentes de forma extraoficial, mas eles vão falar oficialmente, nós queremos a paz. Para quê? Para que os países do Ocidente sejam cobrados para falar, não, os russos estão querendo a paz, por que vocês estão mandando mais armas para a Ucrânia? Mas não é isso que está acontecendo. Isso é uma campanha de informação, é guerra de informação. A Rússia não quer a paz, ela está querendo conquistar mais territórios. Mas ela vai entrar com esse discurso para, politicamente, na esfera política, os países falarem, não, espera lá, Estados Unidos, espera lá, Europa. Eles querem negociar, vamos ouvir o que eles estão falando. Mais uma grande mentira da Rússia, é claro. Mas a gente tem que ver se essa campanha de informação vai ter algum resultado ou não. Perfeito. Luiz Kawaguchi, obrigado mais uma vez pela presença aqui com a gente. Kawaguchi, boa noite. Obrigado, boa noite.